Graça e paz a todos. Vamos falar aqui um pouco de sã doutrina. O que é sã doutrina, gente? A mente sã, a doutrina de Cristo, a doutrina da verdade, né, do Evangelho. Às vezes eu estou escutando um vídeo, né, falando da Bíblia, e quando acaba aquele vídeo, entra algum canal daqueles que não têm o que fazer, né? E o que eles vivem falando é sobre a sã doutrina. Porque não se vive mais a sã doutrina, a sã doutrina, a sã doutrina. Mas que para eles é a sã doutrina, né? A sã doutrina é você não usar bermuda, é você usar a barba. Não, porque eles metem o pau nas pessoas, é com isso, né? Mete o pau nas pessoas por causa dessas coisas. Fala que a pessoa não vive a sã doutrina. Por quê? Porque o ministério desses camarada prega a sã doutrina. O que para eles acha que é sã doutrina, né? Que de sã doutrina não tem nada. Não existe isso, né? Aquela que eles pregam não é sã doutrina, mas nem de longe. Mas esses caras insistem nisso, né? Que a sã doutrina foi pego lá o irmão tal com a bermuda, né? Desviou da sã doutrina, desviou da doutrina de Cristo e ele vai para o inferno, virou mundano, né? Meu, eu fico com tanta raiva disso, né? Dá raiva na gente isso. Porque você vê que aquilo ali é uma mentira. E eles ficam ali, né, idolatrando o líder, idolatrando o ministério, falando que aquilo ali é mesmo a sã doutrina, a verdade de Cristo. É Deus quem deu aquela doutrina para a igreja, que não deu foi nada. Nada daquilo ali condiz com a verdade da palavra. Pelo contrário, vai contra o que a Bíblia diz, né? Então é isso. Esses caras ficam. Vira o irmão tal de bermuda. Ele desviou da sã doutrina, abandonou a sã doutrina. Bem que a Bíblia disse que dariam ouvidos a, e ao que eles queriam e abandonar a sã doutrina, né? Paulo falou isso. Mas eles, quando Paulo fala que abandonariam a sã doutrina, que era por meio da fé, é que eles iam abandonar a sã doutrina, a verdade que Paulo trouxe à igreja de Cristo, e ia se prender lá de volta no judaísmo, né? Obedecendo a um monte de ritual, a um monte de sacrifício, então eles estariam abandonando a sã doutrina. Não tem nada a ver com barba, com bermuda, com calça, com cortar cabelo. Então, eu, no meu começo, quando eu era menino ainda na fé, eu me alimentei muito desse leite, né? Eu estava num calor dentro de casa de 40 graus e estava eu lá preso, de calça jeans, de calça moletom, de calça social, de camisa social, né? E eu via os meus amigos de outras igrejas lá em casa, de bermuda, brincando com a bola ali no quintal, né? E falou, ô Joel, vamos? Não, né? Eu era o, o estranho ali no meio deles ali, porque eu achava que eu vivia a sã doutrina, e eles não. Então eu não colocava uma bermuda, eu não brincava de bola com os irmãos da igreja, eu não tinha barba, porque falava que a barba era pecado, era mundanismo de Satanás. Então eu ficava naquilo ali preso, amarrado. E eu estou trazendo isso hoje aqui, não é que eu estou atacando a igreja, não estou atacando a igreja. Porque o povo tá amarrado nessas coisas e não vive a liberdade dos filhos de Deus. Não vive a felicidade, não goza
da bondade, da graça de Deus, né? Porque está preso com medo disso. Eu não posso pôr uma bermuda porque eu vou contra a sã doutrina. Porque eu vou ficar afastado dos encargos da igreja, eu vou ser disciplinado. Então trazia um livrinho lá, um RI, e falava lá no RI que eu não podia mais pôr bermuda, que eu não podia ter barba, não podia deixar o cabelo crescer, a mulher não podia cortar o cabelo, não podia pintar a unha, não podia pôr um batom, um brinco, a mulher não podia pôr calça, não podia fazer nada da vida. Então a pessoa sai do mundo, como diz, né? Porque a gente tá na Lua, a gente vive em Mercúrio, né? Em Marte, né? Então o povo sai do mundo, entra para a igreja e lá vira um escravo. Vira um escravo, um zumbi. Então é isso que eu tento trazer aqui para as pessoas. É porque eu vivi esse engano, essa mentira dessa falsa sã doutrina que eles falavam que só eles que tinham, porque só eles que tinham. As outras igrejas é tudo mundano e vai tudo pro inferno. Eles não. Eles não. Então, é isso que eu venho trazer aqui para as pessoas. Saia desse engano, pelo amor de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Né? E não é porque você põe uma bermuda, não é porque o homem tem barba. Então, eles estão tudo contra aqui. Se o livrinho lá, o RI, as proibições do ministério lá, de Deus, é certo? Então, os profetas, o sacerdote que não podia cortar a barba nem o cabelo, Cristo também tinha barba e cabelo. Então, ele estava fora dessa doutrina? Foram para o inferno? Você acha que Deus ia trazer uma doutrina para um camarada desse aí, contra a própria palavra dele? Né? Então, é isso que eu tento... Poxa vida, essa doutrina é isso? E esses caras vão lá na internet, faz canal, para ficar falando mal da vida dos outros, de outras igrejas. Ou falar mal da sua própria liderança. Ah, porque tal pessoa, um neto, foi visto de bermuda, não sei o que, abandonou essa doutrina do avô, do líder da igreja. Ah, para com essa loucura, pelo amor de Deus. Vai caçar o que fazer. Vai falar que Jesus salva, que Jesus é bom. Vai falar da graça de Deus que vocês não conhecem. Pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia. Vem falar aqui que Deus ama, quer que todos sejam salvos. Vem falar aqui que você é salvo é pela fé, não é por essas obras, não é por essas proibições que vocês colocam as pessoas debaixo de julgo, de condenação, presas, amarradas, que só eles que têm as rédeas e levam a pessoa onde quer. Pelo amor de Deus. Eu fiquei um tempão assim, não botava bermuda, raspava meu rosto toda hora, eu tenho um problema de visão, para mim fazer a barba machucava tudo. E aí, eles respeitam? Não, tá nem aí. Tá nem aí. Então não podia pôr bermuda, não podia ver televisão, não podia ir na praia, a mulher não podia pôr calça. Gente, quando a Bíblia fala que a mulher, Paulo fala isso, a mulher não coloque roupa de homem e o homem não vista roupa de mulher, tá falando lá que o homem tinha que se vestir como homem, com roupa de homem. O homem não podia pôr uma calça feminina. Existe calça feminina e calça masculina. Lá não está falando que o homem, a mulher não pode pôr uma calça. Lá estava dizendo, quando Paulo fala isso, ele quer dizer o quê? Que o homem tem que parecer homem e a mulher parecer mulher. Né? O homem não podia ser afeminado. Então, o homem não podia vestir a calça de... Hoje, se for pensar hoje, o homem não pode pôr uma calça jeans de uma mulher. E a mulher fica estranha colocar a calça do homem, né? Então, existe calça jeans para mulher e existe calça jeans para homem. Então, cada um vista o que é seu. O homem não podia ser afeminado, se ver como um afeminado. E a mulher tinha que parecer mulher. Agora não está falando lá que a mulher tem que viver de saia. E o homem não pode pôr bermuda. Onde que na Bíblia diz que o homem não pode pôr bermuda? Mas lá no RI diz que é por causa da nudez.
Tudo que tem no RI, a doutrina que o pastor trouxe, está na Bíblia. Não está. Não está. Porque nudez, que eu sei, você está nu com a mão no bolso. Pelado. Nu. Nu. Do jeito que Adão veio ao mundo, né? Aquilo é nudez. Isso é nudez. Agora o homem põe uma bermuda e mostra a canela. E vocês falam que é nudez? Pelo amor de Deus. Então se o homem põe na bermuda é nudez. Então como é que a mulher, a irmã, a crente, entra na igreja de saia? Agora vocês me falam. Se isso aí é nudez. Então a mulher tem que pôr calça também, porque ela está mostrando a nudez dela. Porque a mesma nudez que a irmã mostra com a saia, o homem está mostrando com a bermuda. Então é pecado para os dois lados, não é só para o homem, é para a mulher também. Vocês falam que o homem não pode ter barba. Se nascer um pelo na cara do homem, o homem que Deus fez a sua imagem e perfeição, como Cristo foi, quem via Cristo via Deus. Então Cristo tinha barba, eu não posso ter, eu tenho que raspar, porque é mundanismo de Satanás. Ué, eu tenho que raspar, eu sendo homem, não posso ter barba, eu tenho que raspar. Agora a mulher, se nascer um pelo aqui, ó, a mulher não pode raspar. Então está mudando a verdade de Deus, né? Porque a mulher ter barba não pode raspar. E o homem que tem que ter é obrigado a raspar. Vocês estão mudando a verdade de Deus em mentira. Pelo amor de Deus, para de palhaçada. E esses camaradas que estão aí falando de sã doutrina, vai estudar a Bíblia, vai pregar a verdade, vai ensinar o povo o que é a sã doutrina. Né? O povo está cansado. Saia, gente, dessa escravidão. Né? Se você está num lugar desse, que fala que você não pode pôr bermuda, que você não pode pôr calça, jeans, que você não pode cortar ponta de cabelo, que tem uma gaveta lá que guarda a ponta de cabelo, pelo amor de Deus, sai desse engano, sai dessa manobra. Porque o dinheiro eles querem, né? Não importa se você corta o cabelo, se você corta a unha, se você deixa crescer, não importa. Dinheiro eles querem, né? Dinheiro enche cofre. É complicado, é complicado. Vamos ler aqui o que o apóstolo disse. Isso aqui é sã doutrina. Aí, não, tem uma coisa pior, que foi o que eu vi lá. Eu vi, né? A líder, ex-líder, né? Que agora foi pega lá, trocando mensagenzinha lá e falando do tamanho do membro do pastor, né? Da igreja dela. Né? Era líder da igreja, né? Que prega essa doutrina. Pregava essa doutrina e foi pega lá, né? Falando, os áudios falando do membro genital, né? Do masculino do pastor da igreja dela mesmo lá, né? Da fundação de lá deles. Então é uma palhaçada que proíbe você de pôr uma bermuda, de cortar a ponta do cabelo, pôr uma calça jeans, mas eles estão na madrugada, um falando do membro genital sexual do outro, né? Aí paga um advogado e se limpa, lógico, dessa sujeira. E limpa com o seu dinheiro, que você que está dando dízimo para eles igual bobo, né? Então, perguntaram para essa ex-líder lá, o homem que tem barba pode ser membro na sua igreja? A resposta da pessoa foi assim, não, membro não pode ser. Tem que respeitar a doutrina, a norma, o estatuto, que é imposto colocado pela gente. Pode congregar, pode dar dinheiro, dízimo pode dar, né? Agora ser membro não pode não. Não é aceito. Isso é uma seita religiosa. Quem faz isso é uma seita religiosa. Né? Você não pode ser membro mesmo, pode ir lá na igreja, visitar, pode dar dinheiro, pode dar dízimo. Né? Isso aí tudo você pode fazer. Pode comprar CD, comprar Bíblia. Tudo você pode, né? Só não pode ser membro, né? Porque tem que obedecer. Não, e o pior é que fala assim, não, mas cada igreja tem a sua doutrina. Meu, eu já ouvi tanto isso. Cada um tem a sua doutrina, né? E tem que obedecer. Não, mas a doutrina está aqui, ó. Aqui. A doutrina para a igreja está aqui. As cartas que Paulo deixou aqui doutrinando, né? Como é que tinha que ser, né? Algumas coisas
era locais, né? Locais, como eu falei da calça da mulher ou do homem, era coisas locais, né? Ele falou que o homem tinha que parecer homem e a mulher parecer mulher. Não falou que ela não podia pôr uma calça, só viver de saia, né? Não fala nada disso. O homem tem que parecer homem e a mulher, mulher. Isso aqui. Então, isso aqui é sã doutrina, gente. Isso é doutrina. Não é cada uma tem a sua. Hoje em dia, cada uma tem a sua porque é uma firma, é uma empresa e cada um tem as suas normas lá, né? Não é mais igreja. Ainda fala ainda. Ah, não, mas lá se você for para uma empresa, você tem que obedecer, não tem? Então aqui também você tem que obedecer. Tem que obedecer, porque é uma empresa também. É uma empresa, é uma firma, né? Não era para ser assim, mas infelizmente foi o que aconteceu. Então, gente, sai desse engano, pelo amor de Deus. Né? Você foi chamado para ser livre em Cristo, não para ser escravo de homens. Colossenses capítulo 2. Vamos ver o que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, verso... Eu tinha marcado aqui, gente, escapou. Colossenses 2, 16. Ó. Ninguém, pois, vos julgue pelo que comer, ninguém te julgue pelo que você vai beber, ninguém julgue por causa de dias de festas, né? Ou de lua nova, ou de sábados. Não, tá vendo? Tem igreja que proíbe o sábado, tem que guardar o sábado, não pode tomar café, porque a doutrina, o estatuto deles, não pode. Então, aqui está falando, ninguém te julgue pelo que você come, pelo que você bebe, nem por dia de festa, né, como era lá na lei de Moisés, nem por dias de sábado, entendeu? Então, você come, filho, o que você quiser. Jesus já falou, né? O que entra pela boca do homem não contamina ele. Não contamina. E ainda ele fala uma coisa tão clara e tão óbvia. O que entra pela tua boca vai para onde? Vai para a fossa. Vira. O que vira, né? O que entra pela boca vai sair aonde? Vai para lugar escuso. Então ninguém te proíba pelo que comer, pelo que beber, e nem por dia de festa ou de sábados, né? Como aqui os que eram do judaísmo, que ainda pregava a lei, trazia a lei de Moisés aqui, as proibições, queria colocar na igreja de Colossos. E Paulo falou, ninguém entre aí e julgue vocês por comida, por bebida, por dias de festa ou por sábados. Nada. Ninguém te julgue por causa disso. Você é livre. Ninguém atue como árbitro sobre vós. Viu? Que ninguém venha arbitrar na sua vida, né? Mandar, prender você, né? Julgar você. Ninguém atue como árbitro contra vós, contra você, afetando humildade, o culto de anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, né? Ah, Deus me mostrou, o anjo me trouxe aqui, o anjo, Deus trouxe a doutrina, Deus falou, um anjo falou. Não cai nessa bobeira não aqui, ó. Aqui já Paulo já dizia, ninguém atue contra árbitro contra vós, afetando humildade, o culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, né? Eu tive uma visão, eu vi, Deus falou, inchado vamente pelo seu entendimento carnal. Isso vem da própria mente desses líderes, vem da própria cabeça, é dele mesmo. E eles falam que viram, que sonharam, que foi arrebatado. Inúmeras coisas que eles inventam. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Então, tá vendo?
Aqui você é guiado por Cristo, pela cabeça. E você não deve se reter disso para cair nesses enganos. Se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, né? Porque vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivestes no mundo, né? Tais como, olha só, por que vocês ainda estão obedecendo a essas ordenanças? Não, não toques nisto. Não pode tocar, você não pode tocar nisso, não pode, não proves isto, não manuseies isto. As quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Olha, tá vendo, gente? Vou ler de novo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo aqui, para essas coisas da religião, você morreu com Cristo pela morte dele na cruz, pela sua fé nele. Se você morreu com Cristo na cruz, né? Por que você está obedecendo a esses rudimentos, né, do mundo, da religião, é o que quis dizer aqui? As quais coisas todas, perdão, gente, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, o que é uma doutrina, preceito e doutrina de homens que você não deve mais se sujeitar? Não toques, não toque nisso, não prove isso, não faça isso, não vista isso, não vista bermuda, não vista calça, não corte o cabelo, não. Tudo isso é preceitos e doutrinas de homens, porque tudo com o uso se destrói. Tá vendo, gente? As quais tem como as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Culto voluntário, culto de si mesmo, né? Humildade fingida e severidade para o corpo. Mas não tem valor algum contra a sensualidade, contra os desejos da carne. Nada disso. Tá vendo, gente? Aqui diz que é culto de si mesmo. É um rigor ascético. É uma maneira dura de você tratar o seu corpo. Isso não agrada a Deus. Vamos ver também o que tem aqui em Mateus, capítulo 15. Vamos ler Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Mateus 15. Mateus, capítulo 15. Verso 9. O que Jesus disse aqui? Mateus capítulo 15, versículo 9. Olha. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E claramente a si e clamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca
que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Então, foi o que eu falei aqui atrás, né? Porque eles estavam falando aqui que Jesus estava quebrando, né, as doutrinas, Jesus estava quebrando os costumes, né, dos pais, né, das coisas de Moisés, dos sacerdotes, de todos eles. Então Jesus vem aqui e fala assim: rapaz, vocês adoram a Deus em vão. Em vão vocês adoram, porque ensinam doutrinas e mandamentos que são de homem. Não tem nada a ver com Deus, com a vontade de Deus. Gente, então todas essas coisas, não usa isso, não usa aquilo, aquilo outro, não toque nisso, não toque naquilo, não prove isso, não prove, não pode, não pode, não pode. Aqui está dizendo que tudo isso é doutrina de homens, né? E o que disse aqui também o apóstolo Paulo? Vamos ver aqui. Gálatas, né? O texto aqui de Gálatas. Vamos lá para Gálatas. O que o apóstolo Paulo também disse? Em Gálatas. Gálatas, primeiro capítulo mesmo. Gálatas 1. Gálatas, capítulo 1. Aqui, ó. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. O que está acontecendo aqui também? Paulo pregou o evangelho da graça, né, da liberdade em Cristo. Que você não era mais salvo por obedecer aquelas ordenanças, né, de Moisés, né, que tudo aquilo acabou na cruz, o fim da lei é Cristo. Ele pregou a verdade, a sã doutrina aqui para os irmãos da Galácia. Mas o que aconteceu? Quando Paulo sai dali, vem aqueles de Jerusalém, né, pregando proibições e mandando se circuncidar de novo e obedecer todas as ordenanças de Moisés. Então Paulo manda essa carta aqui, doutrinando eles de novo, que ele está muito admirado que eles estavam abandonando a verdade do Evangelho, né? E estavam voltando para o judaísmo. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, outro evangelho, o qual não é outro. Eles falam que prega o evangelho, nós pregamos o evangelho, é a mesma coisa hoje. Todos que pregam essas proibições, não, nós pregamos o evangelho. Aqui, ó. Mas o que é esses que pregam isso hoje, essas proibições? Ó, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, essas proibições, essas doutrinas aí, eles estão fazendo o quê? Pervertendo o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, Paulo cita ali no meio, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, que vai além, né, do que já vos pregamos, seja anátema, quer dizer, maldito, seja maldito. Como antes temos dito, assim agora, novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Olha, o
Que evangelho que eles receberam aqui, gente? O evangelho da graça. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Não por obras, não por proibições, não por estatuto IRI, doutrinas humanas, como Cristo disse, mas pela fé. E não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quem prega contra essa verdade, contra essa sã doutrina, né, é maldito. É maldito. Ele põe aqui: pois busco eu agora o favor dos homens? Ou o favor de Deus? Busco agora eu agradar a homens? Obedecer a homens? Eu busco por acaso agradar a homens? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, obedecendo a eles, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não é segundo as doutrinas humanas, mas a própria sã doutrina de Cristo. Eu não recebi de homem nenhum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Tá vendo? É isso que eu venho trazer para vocês nesta noite aqui. Você viu o que é a verdade do Evangelho? O que é a sã doutrina? E eu espero que você consiga se libertar desse engano, dessa falsa sã doutrina que aí está. Porque eles não sabem de nada e não têm respaldo algum aqui na verdade. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.